Nós temos caminhado com a série de mensagens Presença, e nesse período temos trabalhado além dos princípios que foram o ponto de partida, que é a partir do versículo 13 do capítulo 5 de Mateus, quando o Senhor Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. E de que forma é que podemos ser essa presença no mundo? De que forma o sal tem que salgar? De que forma a luz precisa iluminar? E nos últimos domingos temos trabalhado sobre os princípios por trás dos 10 mandamentos. O que é que temos no Novo Testamento que traz luz a respeito dos mandamentos que foram deixados, entregues a Moisés e repassados para o povo de Israel. No último domingo à noite, estivemos falando a respeito do 4º mandamento, e o 4º mandamento é aquele que diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E estivemos meditando sobre o princípio do descanso, de como precisamos realmente de descanso. O princípio é de que em uma semana possamos ter um dia em que podemos parar e recuperar forças, ao mesmo tempo em que também dedicamos nossa adoração ao nosso Deus. Mas também ele fala do descanso, até sobre o descanso futuro. O escritor aos Hebreus vai dizer que resta para nós ainda um descanso futuro, que é aquele momento quando estaremos entrando na eternidade, passando a estar na presença de Deus completamente, plenamente. E mencionei no último domingo que hoje pela manhã estaríamos vendo então o que é que de distinção temos pelo fato de que o mandamento diz: lembra-te do dia do sábado, e nós nos reunimos no dia do domingo. O que é que o Novo Testamento tem a dizer a esse respeito? Tem o controle? E nós temos como temática então da nossa meditação nesta manhã, sábado ou domingo no Novo Testamento. O que é que o Novo Testamento então nos apresenta a respeito? Partindo do texto de Êxodo capítulo 20, o 4º mandamento, quando diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Podemos passar o primeiro slide. E então nós vamos começar com só o título, voltando. Não, o próximo slide, só a primeira linha, aí, uma coisa de cada vez, agora, obrigado. Então, a primeira coisa é: o que é que Jesus ensinou? E a gente tem o conhecimento de que Jesus foi confrontado diversas vezes por atitudes que ele fez ou os seus discípulos tomaram no sábado. Os momentos em que realizou curas ou permitiu que os discípulos tomassem alguma atitude que trouxe questionamentos por parte daqueles que eram zelosos da lei. E o que é que nós podemos extrair de lição naquilo que Jesus repassou em cada um desses momentos? Então, os discípulos colhem espigas, e em Mateus 12:1, então, os discípulos estão passando por aquele tempo em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a
comer. Não está indo. E aí no versículo 8 do mesmo capítulo, tá, o que é que Jesus trouxe como lição? Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Isso no relato de Mateus. No relato de Marcos, há uma frase a mais, porque o Senhor Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Primeiro, o Filho do Homem é Senhor do sábado, mas também o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Mencionamos no domingo passado algumas atitudes que os judeus tinham em relação ao sábado e que eles tinham até quantos passos seria possível dar num dia de sábado. Qual a distância máxima que poderia ser percorrida num dia de sábado? Mas vamos ver então mais alguma coisa do que o Senhor Jesus então apresentou. Em determinado momento, ele está na sinagoga e tem um homem que tem uma mão ressequida. E os seus adversários ficaram de olho para ver o que é que Jesus haveria de fazer. E Jesus então deixa como lição naquele momento de que no sábado é possível fazer o bem. É lícito nos sábados fazer o bem. Eles estavam questionando sobre o bem que Jesus estava para fazer para com aquele homem. E então Jesus diz isso, e então cura aquele homem. Em outro momento, havia também numa sinagoga uma mulher que estava encurvada. Ela vivia encurvada. E da mesma maneira, Jesus cura. Quando ele é questionado a respeito dessa cura, ele diz: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? E então ele diz naquele instante: hoje essa mulher foi libertada, da mesma maneira que vocês soltam o animal para comer e beber, essa mulher foi solta de uma enfermidade que a mantinha aprisionada há muitos anos. E continua no mesmo princípio de que é lícito fazer o bem no sábado. E ele continua então, quando chega no paralítico do tanque de Betesda, e ele cura aquele homem, e aquele homem, Jesus diz: toma o teu leito e anda. E aquele homem pega ali aquele lugar em que ele permanecia deitado ali no tanque de Betesda e sai carregando aquilo. E ele é questionado então porque ele está fazendo aquilo num sábado. Depois de algumas controvérsias a respeito disso, Jesus deixa a lição: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, isso é o que nós temos do Senhor Jesus nesses momentos em que Ele cura. Tem mais um momento que é quando Ele cura o cego de nascença. E mais ainda, Ele faz lodo com a saliva, Ele faz um trabalho com as mãos, Ele cospe no chão e faz lodo e passa esse lodo nos olhos do cego, e então tudo isso seria considerado trabalho. Se a gente levar em consideração que o judeu, hoje em Israel, alguns prédios onde os moradores são mais conservadores, mais tradicionalistas, o elevador, e isso estivemos mencionando domingo passado à noite, o elevador você não precisa apertar o botão, para não trabalhar fazendo esse esforço, nem fazer fogo, porque não era possível cozinhar no sábado. E então a lei dizia que não se deveria fazer fogo para cozinhar. E na hora que você
chama o elevador, na hora mesmo que você acende uma lâmpada em casa, você cria uma faísca. E então alguns mais radicais entendem que isso é fazer fogo, e então nem isso é possível. E então, naquele prédio, você não precisa chamar o elevador fica programado para parar e abrir a porta em todos os andares. E você simplesmente chega na frente do elevador e para, até que o elevador chegue no seu andar e abra a porta, e você entra. Você não precisa apertar o botão do andar para onde você vai, porque ele vai parar em todos os andares. Então, quando chegar no seu andar de destino, você vai e desce. Mas, depois que Jesus realiza esse trabalho, ele deixa a lição: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Aqueles que estavam exatamente exigindo isso de Jesus, eram aqueles que se achavam como os que viam melhor. Mas aí Jesus mostra que nessa tentativa, então havia ainda uma cegueira. Agora nós passamos do exemplo e ensino de Jesus para o ensino de Paulo. É interessante destacar que nesse estudo estaremos vendo não apenas a questão do sábado e o domingo, mas estaremos vendo algumas aplicações daquilo que esta abordagem traz para nós nos dias de hoje. Vamos ver o que é que o apóstolo Paulo falou a respeito. Nós estaremos estudando na carta aos Gálatas, começando pelo capítulo 2. Na carta aos Gálatas, ele está falando principalmente a respeito de pessoas que achavam que, apesar do Evangelho, apesar de Jesus Cristo, de serem cristãos, mas que eles deveriam guardar toda a lei, com um foco principal na carta, aquilo que Paulo vai pontuar na carta, que era a prática da circuncisão. E então eles achavam, como a circuncisão foi um sinal para o povo de Israel, que aqueles que se achegassem como cristãos, eles deveriam também ser circuncidados. Paulo vai mostrar nessa carta alguns princípios que vão nos mostrar qual é o papel do Antigo Testamento para nós hoje. De que é que ele serviu e ainda serve, e o que é que então nós temos como lição para hoje. Então, no capítulo 2, o verso 16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, aqui ele já deixa claro que não é pela guarda da lei que estaremos merecendo alguma coisa da parte de Deus, porque nós estamos não mais no período da lei, mas no período da graça, quando Deus é que se dirige a nós e nos concede aquilo de que precisamos, a sua justiça. No capítulo 3, então, nós estaremos discorrendo ao longo da carta aos Gálatas e destacando alguns versos que tratam a esse respeito. Versículo 7, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Versículo 10, todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé.
E então aqui o apóstolo deixa claro que não é pela guarda de qualquer coisa da lei que poderemos nos considerar justificados diante de Deus, podemos merecer de Deus alguma coisa, porque Deus age para conosco muito além do nosso merecimento, Ele age por graça e misericórdia. Ainda no capítulo 3, versos de 23 a 26, nós lemos: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então ele diz que estávamos debaixo da lei, aguardando esse momento quando haveria de se revelar a nós, que a salvação é pela fé. 24, de maneira que a lei nos serviu de aio, de servo, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, como é a nossa consideração em relação ao Antigo Testamento? Mais adiante, no final da nossa abordagem aos Gálatas, nós temos um texto que vai nos trazer luz. Então, passamos para o capítulo 4, quando, nos versículos de 1 a 5, ainda no mesmo raciocínio, ele diz: todo o tempo, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E aí, então, ele apresenta este fato de que a lei serviu para nos conduzir a Cristo, e no versículo 9, ele vai dizer: mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Aqueles que estavam querendo fazer com que os crentes ali da Galácia, os Gálatas, estivessem cumprindo com tudo aquilo que estava previsto na lei, ele está dizendo: vocês estão voltando a rudimentos fracos e pobres, aos quais novamente estão querendo servir. E aí ele diz: receio que eu tenha trabalhado em vão para convosco, porque eu apresentei a Jesus como aquele que se dirige a nós, trazendo graça, misericórdia, salvação completa, plena, pelos méritos de Jesus, que na cruz levou os nossos pecados. E então, agora os chamados judaizantes, aqueles que queriam que os crentes obedecessem a tudo que estava previsto no judaísmo, estavam querendo convencer então os crentes a voltar a observar o que dizia a lei, e particularmente, a gente vai ver um pouco mais adiante, que ele vai mencionar a questão da circuncisão. Continuando então para o capítulo 5, versos de 1 a 4. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei.
de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então, aqui o apóstolo deixa claro que a volta a querer observar o que estava na lei era desfazer da graça que há em Cristo. Versos 5 e 6, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém de fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. E aí ele vai completar com o versículo 14, que diz, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A gente vai ver um pouco mais adiante, voltando a algo que o Senhor Jesus ensinou, a aplicação completa desse texto. Então, finalmente, o que é que o apóstolo Paulo ensina aos crentes gálatas? Ele ensina que nós estamos no período da graça. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. E então, quando a gente estuda o Antigo Testamento, a gente está estudando tudo aquilo que Deus preparou, apontando para Jesus, mostrando que o Messias havia de vir, mostrando que havia sacrifícios que eram necessários para o perdão de pecados, mas que não eram efetivos em si, eles apenas apontavam para aquele sacrifício, que foi o sacrifício de Jesus na cruz em nosso lugar. E Jesus então levou sobre si o nosso pecado, pelo fato dele ter vivido sem pecado. Por que é que o sacrifício dos animais não servia e o sacrifício de Jesus serve? É porque o animal não tem intenção. O animal age por instinto. Aquilo que ele faz por instinto. Então, quando um animal ataca um homem e mata um homem, porque ele está em busca de alimento e o instinto dele aponta nessa direção. Mas quando o homem tira a vida de outro homem, aí ele tinha a escolha. Desde o começo, primeiro homicídio, Caim, com a intenção de matar Abel. E aí Deus chega para Caim e diz, Caim, o que é que você está pretendendo? Olha, o pecado jaz à porta, mas cabe a você dominá-lo. Nós temos essa condição. Por isso era necessária a vinda de Jesus, porque apesar de termos essa condição, mas somos falhos, somos imperfeitos, e então mesmo sem querer pecar, terminamos pecando. E é por isso que a palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós fomos expulsos da presença de Deus, a exemplo do que aconteceu com Adão e Eva, que foram expulsos do jardim do Éden, por causa do nosso pecado. Mas Jesus veio para que, vivendo sem pecado, pudesse levar sobre si o pecado de todo o mundo. E vale a pena pontuar naquilo que já temos apresentado à igreja, como é que a morte de um, o sacrifício de um, pode valer para toda a humanidade. Será que Jesus não deveria morrer somente por um? Como é que a vida de um, que é Jesus, vale pelos bilhões de pessoas que já viveram no mundo? Alguém já disse que já viveram no mundo cerca de 100 bilhões de pessoas. E não sabemos ao certo, porque não há registro civil, né, desde o tempo de Adão até hoje, para a gente conferir, mas é o que se estima. Como é que a morte de Jesus pode valer para esses 100 bilhões? Em primeiro lugar, porque foi uma pena injusta. E a gente pode pensar, tem usado o exemplo de alguém que é condenado a 10 anos de prisão.
E depois de passar aqueles 10 anos preso, se descobre que aquela pessoa não tinha cometido nada, ele não era culpado daquele crime. Como é que se pode indenizar essa pessoa por aqueles 10 anos? São 10 anos de vida que não tem como recuperar. Que preço é suficiente para pagar por aqueles 10 anos que a pessoa passou reclusa injustamente? Jesus foi morto injustamente. A outra coisa é que, e aí eu chego a utilizar uma lição que diz respeito ao cálculo matemático, né? Quando a gente pensa na função de limites, quem é da área de exatas, né? Minha formação inicial foi em engenharia eletrônica, então a área de exatas, os números, né, são algo que atraem. A função de limite, porque se você tem uma fração, é uma divisão. Se você divide um número por um número menor do que ele vai dar um número maior do que ele. Ou seja, se você dividir o número 1 por 0,5, você vai ter como resultado 2. Se você dividir esse mesmo número 1, ou seja, R$1, em moedas de 10 centavos, vai dar quantas moedas? Vai dar 10 moedas. E se for em moedas de 1 centavo, vai dar 100 moedas. E se você dividir, ao invés de 0,01, que é 1 centavo, você dividir por 0,001, aí você vai ter 1.000. E se for 0,0001, vai ser 10.000. Quanto menor for esse número aqui no divisor, né, ou na parte de baixo dessa fração, maior vai ser o resultado. Então, a função de limites joga isso para a tendência máxima, ou seja, se você botar 0,000000000 até o 1 lá embaixo, vai dar alguns bilhões, trilhões, quatrilhões, ou a gente não sabe nem que nome dá, né? Limite de 1 sobre x, quando x tende para 0, o resultado é infinito. O sacrifício de uma pessoa sobre 0 pecado que ele tinha como condenação tem valor infinito. Uma penalização sobre 0 merecimento tem valor infinito. Por isso a morte de Jesus na cruz vale, é suficiente para toda a humanidade. Por isso João vai escrever lá na primeira carta, né, que o sacrifício dele, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Então, a vinda de Jesus nos propiciou receber o que eram os méritos dele. Por isso ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E aí mencionamos isso no domingo passado, quando falamos no descanso, que mesmo o nosso serviço para Deus não deve ser uma sobrecarga, porque ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí a gente tem o que o apóstolo escreve aos Romanos. Romanos 15:4, pois tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. E então, tudo que está no Antigo Testamento serve de ensino para nós, da maneira como Deus agiu, como Ele preparou todas as coisas, como Ele ensinou aquele povo. Mas, à luz de tudo que nós vimos na carta aos Gálatas, nós não estamos mais debaixo desse aio que nos serviu para conduzir a Cristo. É por isso que o que está no Antigo Testamento, nós entendemos como lição, mas não como lei para a nossa vida.
porque ficou bastante claro no ensino do apóstolo Paulo, nessa carta, nessa direção. Agora, aí vamos ver qual foi a experiência da igreja cristã primitiva e partindo do próprio Jesus a respeito do primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana foi o dia da ressurreição, foi o dia quando Jesus ressuscitou. E então, vamos ver alguns acontecimentos no primeiro dia da semana. Jesus aparece a mulheres. No primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E então a gente sabe que ao chegar lá, o túmulo estava vazio. E ali Jesus já aparece a algumas mulheres. Depois ele vai aparecer a 2 discípulos que estavam indo no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Então, no mesmo dia, primeiro dia da semana, Jesus aparece àqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Mas depois, no mesmo dia ainda, ele aparece aos 12. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E naquele instante, então, um dos discípulos não estava presente, né? Tomé. Na continuidade da narrativa sobre a ausência de Tomé, que diz: se eu não colocar a mão, o meu dedo na sua mão e colocar a mão no seu lado para ver os seus ferimentos, eu não acredito que é ele que ressuscitou, né? E aí o texto bíblico diz: passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E então Jesus aparece ao longo daquele primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, várias vezes, e a próxima vez que ele aparece novamente é 8 dias depois, ou seja, no primeiro dia da semana novamente. Se ele quisesse dar ênfase ao sábado, ele teria aparecido um dia antes, e aí, né, estaria dando ênfase àquele dia. Aí nós temos em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A festa de Pentecostes era uma festa judaica que ficou preparada já desde o Antigo Testamento, mas era uma festa que acontecia no primeiro dia da semana. Tem esse nome de Pentecostes porque ela era realizada 50 dias depois da Páscoa. A Páscoa era realizada no sábado, contavam-se 7 semanas até o 7º sábado, e no dia imediato ao 7º sábado era celebrado o dia de Pentecostes. Então, em que dia da semana caiu o dia de Pentecostes? O primeiro dia da semana. E foi quando houve, então, o cumprimento da promessa. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí a gente sabe a narrativa, que foi quando Deus, então, enviou o Espírito Santo e fez com que o Espírito capacitasse aqueles ali para a obra. A gente vai ver também que Paulo, na cidade de Troade, em Atos, capítulo 20, verso 7, o registro de Lucas diz: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Os discípulos estavam reunidos no primeiro dia da semana para o partir do pão, para a ceia do Senhor. E então a menção que é feita é desta forma. Aqueles que advogam que deveríamos nos reunir no sábado, dizem que Paulo, em cada cidade que chegava, ele ia no sábado para a sinagoga, como que dizendo que era para reunir no sábado. No entanto, Paulo vai no sábado para a sinagoga, que é onde ele vai encontrar os judeus. Ele começa sempre evangelizando os judeus. E onde é que ele encontra os judeus?
no sábado na sinagoga. Mas praticamente todas as vezes ele é expulso da sinagoga. E a narrativa sempre aponta na direção de que ele passa a se reunir todos os dias. E então, com aqueles que o acompanham, ele passa a se reunir todos os dias, e não apenas no sábado. Tem um texto em que é dito que Paulo e Silas vão para um lugar de oração, procuram um lugar de oração no sábado. E aí diz, olha aí, no sábado eles iam para um lugar de oração. O que acontece é que uma sinagoga, ela só podia ser estabelecida numa cidade se houvesse pelo menos 10 famílias judaicas. Se não tivesse um mínimo de 10 famílias judaicas, não poderia haver uma sinagoga. E a gente vai ver que naquele lugar de oração, eles encontram apenas algumas mulheres que eram judias, muito provavelmente casadas com não-judeus. E ali, então, eles pregam o Evangelho e algumas mulheres se convertem na cidade de Filipos. Então, quando Paulo vai no sábado para aquele lugar de oração, é porque era o lugar onde ele tensionava encontrar alguns judeus para pregar o Evangelho. A menção, então, recai sobre o primeiro dia da semana. Vamos ver outros textos que falam sobre esse assunto. O conselho de Paulo aos Coríntios sobre as coletas. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E então, ele recomenda que eles comecem a juntar no primeiro dia da semana, para que quando Paulo estivesse em Corinto, não precisasse fazer o levantamento dessas coletas. Também, a carta aos Hebreus fala sobre a nova aliança. Hebreus capítulo 8, no versículo 8 nós lemos, e de fato, repreendendo-os diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E no versículo 13, dizendo nova aliança, ele tem feito antiquada a primeira, mas aquilo que se está tornando antiquado e envelhecendo, perto está de desaparecer. É a abordagem que o escritor aos Hebreus também fala. E Paulo, escrevendo a Tito, ele fala sobre disputas sobre a lei, mas evita questões tolas, genealogias, contendas e disputas relativas à lei, pois elas são inúteis e vãs. Por quê? Porque a lei ficou para o tempo passado. E então chegamos ao texto em que o Senhor Jesus nos traz a resposta a esse questionamento. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E aqui nós temos exatamente o que está lá nos 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos são a respeito do nosso relacionamento com Deus. O que é que deve então nortear o nosso relacionamento com Deus? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E os 6 mandamentos restantes? Honra teu pai e a tua mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, e eu pulei um. Não cobiçarás, não cobiçarás. Não? E então, esses aí estão resumidos no amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O nosso direito termina onde começa o direito do próximo. E então o Senhor Jesus traz aqui o resumo.
concordando com aquilo que o apóstolo Paulo tinha dito, porque toda lei se cumpre numa só palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nós vimos lá no versículo 14 do capítulo 5 de Gálatas. E então, aqui está resumido tudo o que está nos 10 mandamentos. Agora, existem princípios por trás desses mandamentos, que esses estão presentes no Novo Testamento. Esses estão presentes naquilo que deve ser a nossa dedicação de vida a Deus. Por isso temos meditado em cada mensagem meditando em um dos princípios, em um dos mandamentos, e que princípios estão por trás deles. Então, nesse 4º mandamento, meditamos a respeito do descanso, e aqui sobre a nossa adoração. Por que é que nos reunimos no domingo? Porque a ênfase no Novo Testamento foi toda no domingo. Até mesmo aquele momento que seria a capacitação de toda a igreja para o serviço, dia de Pentecostes, quando o Espírito seria derramado, cumprimento das profecias do Antigo Testamento, aconteceu quando? No primeiro dia da semana, na única festa judaica que foi reservada para o primeiro dia da semana, como preparando o terreno para isso. Então, ao olharmos, ao focarmos os 10 mandamentos, que lições eles têm para nos trazer? Aquele texto de Paulo aos Romanos diz, né, que tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino. Que ensinos podemos absorver do estudo que então podemos ter no Antigo Testamento? Mas tudo à luz do Novo Testamento, a nova aliança, o período da graça, em que Deus olha para nós, não pelo nosso merecimento, mas pela sua misericórdia. E então a nossa vida, existe quem diga, né, a salvação dos crentes é muito fácil, né? Porque basta levantar a mão e está tudo resolvido, né? Mas o Espírito que passa a habitar em nós não nos deixa mais tranquilos em cometer o pecado e continuar cometendo o pecado. Quem está longe de Deus tem a sua vida do jeito que quer e continua sem dor na consciência. Mas quando a gente tem o Espírito de Deus, o Espírito é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos mostra a maneira como devemos agir. A gente abre a palavra de Deus e a palavra de Deus fala ao nosso coração. E aí a gente vai procurando fazer a nossa vida convergir para aquilo que é o propósito de Deus para nós. E só assim nós podemos adorar a Deus, só com esse entendimento. Porque se alguém faz qualquer tipo de adoração a Deus, para merecer de Deus alguma coisa, não está fazendo para Deus, está fazendo para si mesmo. Ao invés de estar sendo uma dedicação ao divino, está sendo uma dedicação passando pelo divino, para chegar em si mesmo novamente. Com o entendimento de que é graça, de que é misericórdia, aí tudo que fazemos pode ser agora para Ele, sem esperar receber nada em troca, porque Ele já pagou o preço. E então, agora, cabe a nós dedicar a nossa vida de coração a Ele, para o seu serviço. Então, que tudo quanto outrora foi escrito possa servir a cada dia para nosso ensino, à luz do que o Novo Testamento nos traz como orientação dentro deste período da graça. Amém.